Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Lucas Carvalho, esse é o Lançar as Redes e hoje é sexta-feira, dia de partilha da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me manda. Então, para iniciar a nossa partilha de hoje, já vamos abrir a nossa palavra em Juízes capítulo 3, do 1 ao 24, do 1 e seguintes, é o capítulo todo. É uma passagem meio grande, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração para que nós partilhássemos. Juízes 13, do 1 ao 25. Os israelitas tornaram a fazer o que Deus reprova, e Deus os entregou aos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Sará, do clã de Dan, que se chamava Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo de Deus apareceu à mulher e lhe disse: Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Tome cuidado, não beba vinho nem qualquer outra bebida alcoólica, e não coma nada que seja impuro, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. A navalha não será passada sobre a cabeça do menino, porque desde o seio da mãe ele será consagrado a Deus. É ele quem começará a salvar Israel do poder dos filisteus. A mulher foi falar assim ao marido: Um homem de Deus veio me visitar. Pela sua aparência majestosa, parecia um anjo de Deus. E não perguntei de onde ele veio, nem ele me disse seu nome. Ele só me falou o seguinte: Você ficará grávida e dará à luz um filho. Tome cuidado para não beber vinho, nem qualquer outra bebida alcoólica. E não coma nada que seja impuro, porque o menino será consagrado a Deus desde o seio de sua mãe até o dia de sua morte. Então Manoé rezou a Deus: Eu te peço, Senhor, que o homem de Deus que enviaste volte e nos diga o que devemos fazer com o menino quando ele nascer. Deus ouviu a oração de Manoé, e o anjo de Deus apareceu outra vez à mulher, quando ela estava no campo. Seu marido, Manoé, não estava com ela. A mulher foi correndo avisar o marido: O homem que me visitou outro dia voltou. Manoé seguiu a mulher e foi perguntar ao homem: Foi você quem falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, fui eu mesmo. Manoé disse: Quando se realizar a sua palavra, como será o comportamento do menino? O que é que ele deve fazer? O anjo de Deus respondeu a Manoé: A mulher não poderá fazer nada daquilo que lhe foi proibido. Não colocará na boca nada que seja feito de uva, não beberá vinho, nem bebida alcoólica, e não comerá nenhuma coisa impura. Ela deve observar tudo que eu mandei. Manoé disse ao anjo de Deus: Fique conosco que vamos preparar um cabrito para você. O anjo de Deus respondeu a Manoé: Mesmo que eu fique, não provarei de sua comida. Mas se você quiser, prepare um holocausto e ofereça a Deus. Manoé não tinha percebido que esse homem era o anjo de Deus. E Manoé perguntou: Qual o seu nome? Para que possamos agradecer a você quando suas palavras se realizarem. O anjo de Deus retrucou: Por que está querendo saber meu nome? Ele é misterioso. Então Manoé pegou o cabrito com a oferta e ofereceu-o sobre a rocha em holocausto a Deus, que realiza coisas misteriosas. Manoé e sua mulher ficaram observando. Quando a chama do altar subiu para o céu, o anjo de Deus também subiu na chama. Vendo isso, Manoé e sua mulher caíram com o rosto no chão. O anjo de Deus não apareceu mais, nem para Manoé, nem para sua mulher. Então Manoé entendeu que era o anjo de Deus. Ele disse à sua mulher: Certamente morreremos porque vimos a Deus. A mulher respondeu: Se Deus nos quisesse matar, não teria aceito o holocausto e a oferta. Não nos teria mostrado tudo o que vimos, nem nos teria comunicado essas coisas. A mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e Deus o abençoou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Essa pregação, apesar de o Lançar as Redes ser um canal disponível na internet, então que pode atingir
pessoas de todos os lugares, de todos os tipos de pessoas. Essa pregação em específico, aquilo que Deus botou no meu coração, era para você, meu irmão e minha irmã, que é da igreja. Para você, meu irmão e minha irmã, que já teve uma experiência com Deus, que já o encontrou, que já foi tocado por seu amor e que até já recebeu as promessas do Senhor e que hoje não está tão dentro da igreja, não está tão na comunhão com o Senhor. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece nessa passagem diz que os israelitas voltaram a fazer aquilo que Deus não gosta, aquilo que é do desagrado de Deus, e por isso foram entregues mais uma vez nas mãos dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos do povo de Israel, do povo de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que você tem que ter, de fato, responsabilidade sobre aquilo que faz. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados e as coisas acontecem à nossa volta, as dificuldades acontecem porque os próprios infernos estão contra nós, porque nós estamos sempre nessa batalha espiritual. Então estamos sendo tentados, estamos passando pelas tribulações, muitas e muitas vezes estamos de fato passando pelo crivo do inimigo, muitas vezes. Porém, na grande maioria das vezes, as coisas que nos ocorrem, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, os nossos problemas, eles são frutos de erros nossos ou erros de pessoas que estão muito próximas a nós e que influenciam na nossa vida. 90% das situações, as coisas acontecem, não são culpa do demônio. O demônio, claro, se aproveita de cada situação e nos tenta e nos apresenta as situações erradas, os pensamentos errados, os caminhos errados, mas somos nós e sempre nós quem tomamos a decisão de fazer ou não as coisas. E quando decidimos fazer aquilo que é do desagrado de Deus, temos que arcar com as consequências. Por quê? Porque Deus é amor, é misericórdia, é bondade, é beleza e é verdade. Mas tanto quanto tudo isso, Deus é justo, Deus é justiça. E se nós fazemos aquilo que é errado em plena consciência, nós temos que aprender a não fazê-lo. E por isso que acontecem os problemas. Então, o povo de Israel é entregue aos filisteus por quê? Porque voltaram a fazer aquilo que é do desagrado de Deus. Hoje eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que está sentado aí nessa cadeira, nesse banco, nos ouvindo por um fone, ou sei lá, o que for, no trabalho, no carro, em casa, não sei. Mas se você está nos ouvindo, diga para si mesmo, pense na sua vida e saiba que aquilo que tem acontecido com você, aquilo que está te perturbando, a culpa é sua e Deus é justo. Você precisa passar por isso porque um dia você errou, mas hoje você tem que aprender. Então, talvez, hoje a primeira coisa que nós temos que aprender é que os caminhos do Senhor são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. A vontade do Senhor é maior do que a minha. É aquilo que Deus sonhou para nós. Mesmo as menores coisas são melhores do que as nossas. Existe aí uma hierarquia que nós precisamos interiorizar, termos na nossa cabeça, no nosso coração. Você tem que entender, irmão, que existem muitos bens nesse mundo. Existem grandes bens e pequenos bens, e é isso que nós precisamos interiorizar. Ter um prazer com alguma coisa, ter um sorriso, beber um copo d'água, de alguma forma é um bem. De alguma forma é um bem. Assistir um filme de alguma forma é um bem. Mas obviamente ser amado por alguém é um bem muito maior. Obviamente estar em paz consigo mesmo é um bem muito maior. E o maior bem de todos é o próprio Deus, que Ele causará a nossa verdadeira felicidade. Então, a primeira coisa que você tem que ter dentro de si, existem muitas coisas, mas eu tenho que fazer uma hierarquia, para que eu saiba o que eu devo fazer para conseguir alegrias maiores, para conseguir os bens maiores. E o bem maior é o Senhor, o bem maior é uma vida santa. E para consegui-la, eu vou ter que deixar bens menores, eu vou ter que fazer sacrifícios, eu vou ter que muitas vezes me anular, vou ter que muitas vezes enfrentar a minha carne, enfrentar o mundo, enfrentar as tentações e as dificuldades, para poder fazer a vontade de Deus, porque Ele é o bem maior que eu tenho.
Só que aí talvez você esteja dizendo, tudo bem, eu entendo que de fato eu errei, que de fato um dia eu pequei e que por isso as coisas aconteceram na minha vida, ou que estão acontecendo na minha vida, mas você está no meio do problema, está no meio da tribulação, e aí eu preciso te ajudar, porque só dizer que um dia você errou não te ajuda, eu tenho que te tirar daí. A palavra do Evangelho vem para as pessoas para trazê-las à liberdade, e você também, irmão, essa palavra é para você. Então você que está aí, meu irmão e minha irmã, passando pelo problema, pela dificuldade, pelas consequências do pecado, pelas consequências do erro, pelas consequências da irresponsabilidade, da infantilidade e tudo mais, do egoísmo, essa palavra que diz que neste tempo Deus foi para quem? Para a mulher estéril. Havia um homem de Sará, do clã de Dan, que se chamava Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher. O anjo do Senhor não foi para Manoé, não foi para o homem, ele foi para a mulher. E não só uma mulher estéril. Veja que é uma mulher que não tinha filhos. E naquela época, além de nós estarmos numa sociedade mais machista, naquele tempo, a descendência era muito importante, o nosso nome era muito importante, o nosso nome tinha que continuar, por isso todas as famílias queriam ter filhos. Então a mulher estéril era muitas vezes vista como uma amaldiçoada, era muitas vezes vista como alguém que Deus não abençoou, Deus não deu a graça. E Deus decidiu mandar o anjo, não para o homem, não para o rei, não para os poderosos, não para aqueles que tinham uma grande família, não para aqueles que tinham muito dinheiro, mas decidiu mandar para aquela mulher estéril. Porque hoje, meu irmão e minha irmã, do mesmo jeito que você é pecador, do mesmo jeito, assim como você tem os seus defeitos, Deus não quis escolher mais ninguém para levar essa palavra. Deus quis trazer a verdade, a bondade e a mudança para você, porque você nasceu, meu irmão, para ser mais do que qualquer um nessa terra. E essa palavra veio dizer para você que mesmo você sendo tão pequeno, sendo tão frágil, sendo tão cheio de defeitos, Deus quis falar com você e com ninguém mais. Então hoje, meu irmão e minha irmã, não importa pelo que você está passando, pelos problemas ou pelas alegrias, na bondade ou na maldade, hoje, meu irmão e minha irmã, olhe para si mesmo, olhe para o seu pecado, olhe para as suas misérias e saiba que Deus te ama, e Deus te ama muito, e Deus te quer bem, e Deus te quer mais do que você mesmo pode imaginar. Não diz na palavra se ela estava comendo, se ela estava correndo, se ela estava cozinhando, se ela estava no campo, se ela estava dançando, fazendo o que, se ela estava de fato rezando. Em qualquer um dos casos, Deus decidiu vê-la. Por quê? Porque no meio da multidão, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você se sente só. Muitas vezes mesmo, no meio de tantas pessoas à sua volta, da sua família, dos seus amigos, muitas vezes passando no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, você vê muita gente, mas você se sente só. As pessoas te olham, mas não te enxergam. Tem muita gente à sua volta que sabe o seu nome, que sabe pelo que você passa, mas as pessoas não estão se importando com você e você se sente só. Você acha que está batalhando sozinho, você precisa de um ombro amigo. Hoje essa palavra é para você. Deus te viu quando ninguém te viu, quando ninguém olhou para você. Hoje, meu irmão e minha irmã, na sua pequenez, Deus te enxergou, porque Deus te quer para Ele. E hoje é o dia da mudança. E aí diz que o anjo do Senhor chega para ela e diz: você é estéril, mas você vai ter um filho. E aí ele dá um monte de prescrições para ela, que ela não deve beber bebidas alcoólicas, que ela não deve cortar o cabelo do menino, e que não deve beber vinho e tal e tudo mais. Porque aquele menino será desde o ventre da mãe dele consagrado a Deus. E aí ela vai contar para o marido dela, que chama Manoé. Ela vai até o marido dela e aí você escuta a história. Ela vai até ele e fala: ó, eu sou estéril, apareceu um cara, parecia um anjo. Ele era bonito, formoso, parecia um anjo. Ele veio falar para mim que eu vou ter um filho.
mas que eu não devo cortar o cabelo dele, não devo, e fala as prescrições. Olha só, é uma mulher estéril, que viu um homem que disse para ela que ela teria um filho. Ela não duvida, ou se duvida não diz, mas ela vai até Manoé. Manoé não viu o anjo, Manoé não esteve na presença dele. E quando ela chega nele e conta que um homem, que ele não sabe que é o anjo de Deus, um homem chegou para ela e disse que aconteceria assim, que ela, que era estéril, teria um filho. Manoé não duvida, ele diz: vamos orar. Eu vou até ler de novo, mas ele diz: vamos orar para que o Senhor... Aqui, ó. Manoé rezou a Deus dizendo: te peço, Senhor, que o homem de Deus que me enviaste volte e nos diga o que devemos fazer com o menino quando ele nascer. Então a primeira coisa, Manoé, diante de uma situação muito estranha, pensa você, Manoé é um homem normal. A mulher dele era estéril, não podia ter filho. E ele já estava de boa, já era casado com ela, já tinha aceitado a ideia de que ele não teria filhos. Ela chega e diz que um homem falou pra ela que ela teria um filho. E em vez dele pensar: quem é esse cara, quem é esse doido, que mano, vai lá falar com ele lá que é mentira. Em vez disso, ele vai até ela e fala: vamos rezar para que o Senhor mande ele de volta, para que nós descobramos aquilo que ele quer fazer. A primeira coisa, ele não duvida. Hoje eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, do mesmo jeito que Deus olhou para essa mulher, Ele olhou para você e Ele está te dando uma promessa. Ele está te dando uma promessa, porque este menino, diz o anjo do Senhor, começará a libertar o povo israelita dos filisteus. Ele começará a libertar. Hoje eu estou fazendo uma promessa em nome do Senhor na sua vida, meu irmão e minha irmã. Ele tem uma promessa para você. Ele tem uma graça para você. Deus quer te libertar do jugo do inimigo. Deus quer te libertar da vida medíocre que você tem vivido. Deus quer te libertar de todos os males dessa terra. Mas você precisa, como Manoé e como a mulher dele, acreditar que o Senhor pode tudo. E não duvidar. É uma mulher estéril que vai ter um filho, é isso que ele está dizendo. Uma mulher estéril que vai ter um filho. Na sua vida talvez hajam muitos impossíveis, ou talvez haja um impossível em específico. Seja uma doença que precisa ser curada, seja um rancor que precisa ser curado, seja um coração que tem que ser amolecido pelo amor de Deus. Talvez hoje você precise de um milagre porque você não arruma um emprego. Talvez hoje você precise de um milagre na sua faculdade, na sua escola. Talvez hoje você precise de um milagre lá no seu grupo de oração. Talvez você precise de um milagre não sei aonde. Talvez existem muitos impossíveis na nossa vida. O perdão e a paz, a alegria que nós não conseguimos chegar nunca nela. Talvez seja o seu caso hoje. Mas Deus está dizendo: Deus é o mesmo Deus que te faz nascer rios na terra seca. Ele pode fazer uma mulher estéril ter filhos. Do mesmo jeito que lá no Novo Testamento Ele vai fazer uma virgem ser mãe. O Deus do impossível faz o que for. Para Deus nada é impossível. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, você tem que tomar posse de uma coisa. Se esse Deus do impossível está te dizendo que Ele vai realizar, Ele vai realizar. Eu não quero saber. Eu não quero saber se para você é impossível. Eu não quero saber se para você é muito difícil. Eu não quero saber se você já passou em cartomante, se você já passou em pai de santo, se você já passou em outras religiões, porque é assim. Muitas vezes as pessoas passam pelos problemas, em vez de se apegarem mais a Deus, vão procurar Ele em qualquer lugar. E aí você faz de tudo. A primeira coisa que você faz é ir num cara que lê a mão, num cara que faz búzios, num cara que psicografa uma carta, ou vai para outro lugar, eu não sei. Você, meu irmão e minha irmã, passa pelos problemas e para de ser fiel a Deus. E aí acontecem mais problemas, porque você não é fiel a Deus. O que Deus pode fazer? Mas pelo contrário, você acreditar que o Senhor da história, que é Senhor dos vivos, que é Senhor dos mortos, que é Senhor de hoje, de ontem e de sempre, o mesmo Deus que fez o mar se abrir, esse mesmo Deus está dizendo para você: eu posso fazer. Aonde você acha que é impossível, eu posso fazer. Mas você tem que acreditar sem duvidar. Manoé vai sem duvidar. Ela diz que vai acontecer. Ele fala: então vamos rezar para o Senhor.
para que ele volte e nos diga como proceder. Veja que não há dúvida de que vai acontecer, eu só quero saber como é que deve acontecer. É isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Nós temos que parar de sermos petulantes, temos que parar de sermos cabeça dura, temos que parar de duvidar de Deus. Às vezes Deus já te deu a promessa, às vezes Deus já te deu a palavra e você continua querendo saber e você reza mais uma vez e fala, mas Senhor, é verdade? Mas será mesmo? Mas Senhor, mas talvez não seja. Não, parou com isso, parou de infantilidade. Deus disse, tá falado, meu irmão, baixa a cabeça e acredita, mesmo que seus olhos não vejam, mesmo que seu coração não sinta, mesmo que sua cabeça não entenda. Deus é muito maior do que sua cabeça, do que o seu coração e do que os seus olhos. O nosso Deus é o Deus do impossível, Senhor do universo, e nada é impossível para Ele. Nada. Então, você, feito Manoé e feito sua mulher, acredita no Senhor. Acredita no Senhor. E aí Manoé faz o quê? Ele pede que o anjo venha, né, na pessoa daquele homem, venha e nos diga o que deve acontecer, como devemos proceder. Então daí é o segundo passo. Você está na tribulação, você está na dificuldade, recebeu a promessa do Senhor, tomou posse dela, acreditou que Ele pode fazer. A segunda coisa, você tem que descobrir como é que você vai fazer. E isso exige o quê? Proximidade com Deus. Exige oração, exige assiduidade, permanência e luta. Ele vai aos pés do Senhor e fala, Senhor, manda ele voltar porque eu quero saber como eu devo fazer. Deus vai realizar, mas você precisa, meu irmão, além de acreditar que Deus vai fazer, você precisa querer saber como. Você precisa procurar intimidade com o Senhor para que Ele possa iluminar o seu caminho passo a passo. A sua família, os seus amigos, o seu trabalho, a sua escola, tudo tem que acontecer conforme a vontade de Deus. E aí o que acontece? Você tem que entrar na intimidade com o Senhor para saber como fazer. Você precisa, meu irmão e minha irmã, procurar cada vez mais ter essa intimidade profunda com o Senhor para poder fazer aquilo que vem do coração de Deus, Ele vai mostrar. Acredite. Então, feito Manoé, ele vai até o Senhor e pede que ele volte, pede que o anjo apareça de novo e diz para ele como deve acontecer. O anjo aparece mais uma vez para a mulher. Ela vai até o Manoé, chama ele vai até o anjo, pergunta para ele, fala, mas como eu devo acontecer? E ele fala uma frase espetacular, ela deve ser fiel a tudo aquilo que eu disse. E ele está falando em nome de Deus. Então o outro passo, você quer saber o que Deus quer, pergunte, insista, reze o terço, vá às missas, se confesse e reze sempre, leia a Bíblia, para que o Senhor diga através de tudo isso, através de jejum, de oração, o que Ele quer. Mas quando Ele disser, meu irmão, seja fiel àquilo que Ele disse. Não queira você fazer os seus próprios planos. Não queira você fazer o que quer. Não queira você achar que você é melhor do que Deus e que você sabe como deve acontecer. Você não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Nós somos pequenos, fracos e humilhados. Nós somos miseráveis. Mas Deus, supremo e poderoso, sabe o que deve acontecer com cada um de nós, como e quando deve acontecer. Então deixe que o Senhor seja Senhor e que você seja só o servo. Eu não devo só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. A sua vida tem que ser assim. A sua vida não pode ser diferente daquilo que você diz. Diante do Senhor você diz, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas na hora de fazer mesmo, na hora que Deus te pede um sacrifício, na hora que Deus te pede uma luta, você não faz. Deus está dizendo, faça a minha vontade do jeito que eu disse, do jeito que eu prometi, do jeito que eu quis. E você vai começar a ver que a ação de Deus é muito maior do que qualquer limite nosso, do que qualquer dificuldade, do que qualquer pecado. Não importa pelo que você passou, pelo que você passa. Deus é maior, meu irmão. É maior. Deus é poderoso, Deus é o supremo de tudo. E aí depois ele diz para o anjo, então fica aí que eu vou fazer um cabrito para você. Vou fazer uma jantinha, né, tal. O Senhor é bom, pá. E o anjo diz, não faz não. Faz a janta porque eu não vou poder comer. Mas faça um holocausto, então, para o Senhor. E um holocausto é interessante porque um holocausto é um sacrifício feito para Deus.
para selar alianças e tal. Sempre que acontecia alguma coisa em que Deus tinha agido, depois você fazia um holocausto que era para fechar aquilo que Deus tinha prometido, para que se fechasse uma aliança. Também o holocausto servia de remissão para os pecados, enfim, havia muita coisa. Mas ele faz um holocausto para mostrar que aquilo é para Deus. É interessante isso. Daqui nessa palavra ele está dizendo que isso tudo é feito para Deus. E ele faz esse holocausto. Mata ali um cabrito e tal, faz a fogueira e manda e coloca para o Senhor. Isso porque, meu irmão e minha irmã, porque você não deve fazer as coisas para si mesmo. As coisas não são suas, você não é o mais importante, você não deve procurar a sua satisfação, você não deve procurar que você apareça, que as pessoas te conheçam. Isso não é o mais importante. Quantos e quantos santos mexeram na vida de muitas pessoas sem nunca terem sido reconhecidos e conhecidos. Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena Via, que mudou a história de tantas pessoas pela sua intercessão, pelo seu exemplo de vida, por tudo isso, pelos seus escritos. Mas ela fez o quê? Ficou lá no mosteiro como Deus tinha mandado. Não procurou ela crescer, não procurou ela que as pessoas fizessem aquilo que ela queria, não quis ela fazer aquilo que ela queria, ela quis fazer a vontade de Deus. E você deve fazer a mesma coisa e procurar que tudo que você faça seja para a glória de Deus, como diz São Paulo. Então, ele faz um holocausto, mostrando que aquela aliança, aquele desejo, aquela situação era para Deus e não para ele. Não era para ele mesmo. Não era também para as outras pessoas. Não era para as outras pessoas se sentirem bem. Por quê? Porque logo depois, quando ele termina o holocausto, a chama sobe ao Senhor e o anjo sobe ao Senhor. E ele percebe que é um anjo. E aí é um outro passo. Além de ele não fazer as coisas para si mesmo e nem para os homens, porque aquilo ali não era um homem. Quem deu a graça, quem falou aquilo que tinha a falar, não era um homem, era Deus. Esse é a última coisa. Além disso tudo, além de ele fazer as coisas para Deus e ele entregar em holocausto, a nossa vida tem que ser esse holocausto ao Senhor, essa entrega ao Senhor, não para mim mesmo me aparecer, não para que eu seja servo das pessoas, mas que eu seja servo de Deus. E aí Deus vai fazer a obra, não são os homens. Eu sou só um espectador, como dizia Padre Pio. Eu sou só um espectador. Deus é quem faz a obra, Deus é quem age, Deus é quem bota a mão. Eu sou só o instrumento. Eu só preciso agir porque o Senhor mesmo não pode vir e tomar o nosso livre-arbítrio e fazer. Eu me deixo levar pela graça do Senhor, mas é o próprio Deus quem faz a obra acontecer. O nosso Deus faz. Essa é a promessa. O nosso Deus faz. E é o nosso Deus que faz. Eu posso estar lá, as pessoas podem estar lá, mas quem faz é Deus. E por fim, eles ficam atemorizados porque vem o anjo do Senhor. Manoel até acha que vai morrer porque ele viu o Senhor, para que você veja o tamanho da graça. A mulher dele, que é alguém mais que tinha mais intimidade, que tinha mais ali aquele coração mais aberto à graça do Senhor, entende e diz: não, se o Senhor nos mostrou o que mostrou, é porque Ele queria isso de nós, é porque Ele nos chamou para isso. E não importa, nós vimos o Senhor, vimos porque essa era a vontade dele. É essa confiança. E aí nos últimos versículos diz que o menino nasceu, foi chamado Sansão e Deus o abençoou. Se você, meu irmão e minha irmã, seguir esses passos que nós demos aqui, de confiar no Senhor, de acreditar nele, de querer saber como deve fazer e de fazer as coisas só para Deus, não para mim mesmo, não para os outros, não para se aparecer. Eu faço as coisas para Deus e entendo que é Deus quem faz, que eu não sou nada, que eu sou miserável, e continuo acreditando, não importa o que aconteça, a graça de Deus acontece. A mulher estéril tem um filho, e ele não é só um filho, ele é abençoado, ele é Sansão, aquele que vai começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. Você, meu irmão e minha irmã, que está passando pelo jugo do inimigo, pela dificuldade, pelos problemas, mesmo que eles sejam frutos da sua própria maldade, do seu próprio pecado, da sua própria falta de fidelidade. Mesmo assim, hoje Deus quer começar a nos libertar disso.
Deus quer começar a fazer, mas você precisa passar por esses passos de confiança, de com certeza, de servidão ao Senhor. E aí a graça vai acontecer, o impossível vai acontecer na sua vida e Deus vai te abençoar e Deus vai trazer a vitória para o nosso coração, pois o nosso Deus é o Deus que já venceu. Nós podemos não ver, nós podemos não sentir, mas Deus já fez para nós. Então que nesse finalzinho de pregação, que nós de fato peçamos a Deus que nos abençoe e nos guarde, e que nos dê essa bênção de acreditar nos planos dele, de sermos de fato cheios de sua bênção, cheios do seu Espírito, cheios de sua graça. Que Nossa Senhora, ela que acreditou, ela que teve plena esperança no Senhor, mesmo quando a promessa de Deus é que ela teria um filho, e isso mesmo na morte para ela, ela acreditou e foi fiel, e ela esteve de pé até a cruz, e por isso pôde ver a ressurreição, pôde ver o cristianismo nascer e se espalhar. Ela sim, a Santa, sempre Santa Maria, interceda por nós e medir para nós esta graça, de nós também termos esta verdadeira fé no Senhor e possamos ser fiéis ao teu querer. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, se você gostou, curte o vídeo, compartilha. Se você não curtiu ainda a nossa página, vai lá na nossa página, Lançai as Redes, curte a página, compartilha essa ideia. Se você gostou, vamos levar essas redes a mais longe. Deus nos chamou para esse projeto de lançar as redes nas redes sociais, da internet, e que você, meu irmão, nos ajude a chegar lá, que você nos ajude a de fato lançar essas redes mais longe. Talvez essa palavra caiu no seu coração, mas você acha que ela tinha que cair ainda em outros corações, naquele seu amigo, naquele seu parente. Envia o vídeo, compartilha, marca ele no canal, nos comentários aí. Se você está assistindo no YouTube, clique em gostei, se inscreve no canal, adiciona aos favoritos, que a gente consiga levar essa palavra mais adiante. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e que você seja sempre, meu irmão e minha irmã, forte no Senhor, pois Sansão é o super-homem da força, que vai e derruba os filisteus. Que assim seja na sua vida. O inimigo não tem poder contra aqueles que estão em Deus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.